Fala galera, aqui quem vos fala é o Douglas e vamos dar início à gravação de mais um vídeo, onde a intenção desse vídeo vai ser a gente criar uma lista simplesmente cadeada. Vamos criar uma função para inserir um elemento e vamos mostrar os elementos que a gente inseriu. Basicamente isso por enquanto. Em seguida, nos próximos vídeos a gente vai gravar outras funções, por exemplo, para excluir e outra para alterar um valor. Então vamos lá. Então vamos basicamente criar uma lista encadeada. E por que a gente chama ela de lista encadeada? Porque basicamente ela vai ser interligada por meio de ponteiros. Que seria basicamente o seguinte: nós vamos ter inicialmente uma lista vazia, que nada mais é que um ponteiro que vai apontar para o primeiro elemento, e ela vai ser encadeada por meio de ponteiros. Onde a lista ela aponta para o primeiro elemento e os elementos que estão nela vão sendo interligados por meio de ponteiros. E o último elemento dessa lista aponta para nulo. Daí nós já temos a primeira dica, que o último elemento sempre vai apontar para nulo. E assim a gente vai descobrir quem é o último elemento, já que a gente sabe que ele vai apontar para nulo. E a lista, que vai ser essa referência que aponta para o primeiro elemento, ela sempre vai ter que apontar para esse primeiro elemento. Porque se a gente mudar ela de posição, a gente vai perder a referência da lista e consequentemente a gente pode perder itens. Por exemplo, se nós fizéssemos com que essa lista apontasse para esse próximo elemento, a gente perde a referência desse elemento aqui. Ou seja, ele vai ficar perdido na memória, já que a gente não vai saber como encontrar o endereço dele, já que a lista ela guarda o endereço do primeiro elemento. Então é basicamente isso, uma lista. É um ponteiro que aponta para uma estrutura que a gente vai definir. E essa estrutura que a gente definir vai apontar para outros elementos que são do mesmo tipo que a gente definiu. E o último elemento vai apontar para nulo. Então a gente precisa definir como vai ser essa estrutura. Essa estrutura vai ter basicamente dois compartimentos. Vai ter um campo que vai armazenar o dado e um campo que vai armazenar um ponteiro. Esse campo que aponta para dado é a gente que vai definir. A gente pode colocar nele qualquer tipo de dado. A gente pode colocar, por exemplo, um inteiro ou um tipo char, ou por exemplo, uma estrutura que a gente pode criar. Por exemplo, se a gente fosse criar um aluno, a gente cria um struct aluno e esse aluno teria as suas propriedades. E essa estrutura a gente poderia colocar numa lista. Por exemplo, criando uma lista de alunos. Uma lista simplesmente encadeada de alunos. Então, primeiramente, a gente pensa nessa estrutura, que vai ter um campo dado e um campo ponteiro. E essa estrutura vai ser, por exemplo, interligada a outras por meio desse ponteiro.
No caso, por exemplo, se eu criasse outro dado, outra estrutura aqui e quisesse que esse primeiro apontasse para esse próximo e que esse ponteiro que a gente definiu aqui apontasse para nulo. Então, na lista a gente vai ficar basicamente brincando com isso, de pegar uma estrutura, apontar para uma próxima, ou pegar a estrutura e apontar para nulo, se for o último, e fazer com que a lista, que vai ser uma estrutura desse tipo também, aponte para esse elemento. Então vamos para o código, vamos criar essa estrutura e criar basicamente uma lista vazia. Vamos aqui no Code Blocks, criar um novo projeto, um console application, que é o next, em C. Vou dar o nome de lista simplesmente encadeado. Vamos lá no main e vamos lá. O Code Blocks já cria, né, o nosso main automaticamente. Então o que a gente precisa fazer? A gente precisa definir a estrutura que a gente definiu. A gente não disse que essa estrutura vai ter um campo dado e um campo do ponteiro. Então a gente cria um struct. Eu vou chamar essa estrutura que a gente criou de nó, mas você pode chamar ela de qualquer nome, elemento, com muitos tutoriais indicam, né? Mas eu vou chamar de nó para facilitar o entendimento. Então esse nó vai ter basicamente um campo que a gente disse que seria o dado, e que esse dado pode ser de um tipo que você vai definir e vai ter um ponteiro do tipo dessa estrutura. Então no caso dessa lista eu vou criar uma lista de números. Então eu vou criar um int nu, e a gente definiu que essa estrutura que a gente está planejando construir vai ter o que? Vai ter um campo do tipo int que eu chamei de num, e eu vou criar aqui um campo que eu vou chamar de próximo, para facilitar, já que ele é um ponteiro que vai apontar para o próximo elemento. E esse próximo a gente sabe que ou vai ser um outro elemento do tipo nó, ou vai ser nulo, se for o último. Então vou criar um ponteiro, né, que é próximo, struct nó asterisco próximo. Ou seja, esse ponteiro que a gente criou, como ele vai apontar para um próximo elemento, ele tem que ser do tipo dessa estrutura que a gente definiu. É por isso que a gente cria aqui um ponteiro do tipo struct nó, já que struct nó é o nome do elemento que a gente criou. Então a estrutura ela está basicamente montada. Só que a gente pode usar também, para facilitar, usar o typedef para chamar esse nó de uma coisa mais simples. Porque, por exemplo, se a gente for criar um elemento nó, a gente toda vez vai ter que estar fazendo isso. Struct nó, nó1, por exemplo. Se a gente não usar o typedef, a gente vai ter que ficar chamando isso aqui direto, de struct nó. Então, para facilitar, a gente usa o typedef. Typedef struct nó, eu vou chamar de nó. Então, agora eu só preciso fazer isso aqui, nó. Então, o typedef é mais para facilitar o nosso código. Então, basicamente é isso. A gente criou a nossa estrutura e definiu quais os campos que ela vai ter. Pronto, a gente criou essa base. Então agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa criar uma referência que vai ser a nossa lista.
A nossa lista ela vai ser basicamente, por exemplo, aqui vai ser um ponteiro que vai apontar para o primeiro elemento. Ela vai apontar para algum primeiro elemento, que vai ser o que a gente já definiu, que vai ser o que vai ter um número e que vai ter um ponteiro próximo. Então, vamos declarar aqui inicialmente uma lista vazia. Para declarar ela, a gente pode fazer assim: nó asterisco lista recebe nulo, porque ela vai ser inicialmente vazia. Por que que a gente criou um ponteiro do tipo nó e chamou de lista? Porque essa lista ela vai apontar para um elemento do tipo nó. Então, um ponteiro tem que ser do mesmo tipo. E a gente tem que lembrar que a gente não aloca essa lista, esse tipo que a gente definiu lista, porque ela vai guardar só o endereço do primeiro elemento. Ela não vai ser alocar um nó. Então a gente criou. Então o que a gente fez basicamente até agora foi isso. A gente criou uma lista que a gente chamou de lista e fez com que essa lista apontasse para nulo. Então basicamente a gente fez isso aqui. Criou uma lista e mandou ela apontar para nulo. Só o que é que a gente precisa fazer? A gente precisa agora inserir um elemento nessa lista. Então a gente vai escolher se a gente vai inserir esse elemento no início ou no fim. Como ela está vazia, não vai fazer diferença se tem início ou fim, porque ela está vazia. Então, consequentemente, o primeiro elemento que a gente vai adicionar, ele vai ser o primeiro. Então, vamos criar um nó. Só que para criar esse nó, a gente pode criar uma funçãozinha que vai fazer isso para a gente. Porque toda vez que a gente for criar um nó e alocar ele, a gente não precisar escrever essa parte do código direto. A gente pode criar uma função que vai facilitar isso para a gente. Então eu vou criar uma funçãozinha chamada criar nó. E essa função vai criar um nó, vai alocar por meio do malloc e vai retornar um ponteiro, já que a função malloc retorna um ponteiro. Então o ponteiro que ela vai retornar vai ser do tipo nó. Então a gente vai criar aqui um nó asterisco que eu vou chamar de novo. E esse novo, que é um ponteiro, né? Lembrando que é o ponteiro, vai receber o que? Vai receber o malloc do sizeOf de nó. Então o que é que a gente fez aqui? A gente sabe que a função malloc ela recebe uma quantidade de bytes e retorna um ponteiro do tipo void. Então, já que a gente quer alocar uma estrutura do tipo nó, a gente passa a estrutura que a gente definiu, nó. E o malloc vai retornar um ponteiro do tipo void. Então, quando a gente quer receber um ponteiro do tipo nó, a gente faz um cast e converte ele para nó, já que o que ele vai receber aqui vai ser um ponteiro para esse nó. E então o que a gente faz agora? A gente retorna o que a gente alocou, que foi esse novo. Pronto. O que essa função basicamente faz? Ela recebe a quantidade de bytes que esse nó ocupa na memória e retorna um ponteiro para esse nó. É basicamente o seguinte: a gente não tem nada na memória, a gente aloca esse nó, né, de maneira dinâmica. Esse nó que a gente viu vai ter
um campo num, que vai armazenar um número, e um ponteiro próximo. E a função vai retornar um ponteiro para esse nó. Então pronto, a nossa função vai fazer basicamente isso. Pronto, a gente fez a função para criar um nó. Agora o que a gente quer fazer? Quer fazer com que esse nó seja inserido na lista. Então eu vou criar uma funçãozinha aqui para inserir o elemento na lista. Só que inicialmente eu vou escolher para inserir no início. Inserir nó no início é o nome da função que eu vou chamar. Essa função inserir nó no início, ela vai receber como parâmetro a nossa lista e um tipo do campo do tipo int, que já que a gente quer inserir um número. Agora eu vou chamar esse aqui de, por exemplo, dado, que é o que a gente quer inserir. Lembrando que quando a gente for passar para parâmetro, como a gente aqui definiu o tipo int, aqui também vai ter que ser do tipo int, que vai ser que a gente define a nossa estrutura. E essa lista, depois que ela inserir, o que ela faz? Ela insere o dado e retorna novamente a nossa lista. Ou seja, ela retorna um ponteiro para nó, já que a nossa lista é do tipo nó ponteiro. Beleza. Então, o que a gente quer fazer? Quer inserir um nó no início. Então, o que a gente faz? Primeiramente, precisa fazer? A gente precisa alocar esse nó, né? E inserir o dado nele. Então, a gente vai usar a funçãozinha que a gente criou, o criar nó. Então, eu vou criar aqui um novo nó, que é do tipo um ponteiro, né? Sempre lembrando que é ponteiro, já que o malloc retorna ponteiro. E a gente pode usar a nossa funçãozinha, criar nó. Beleza, a gente fez basicamente isso, criou o nosso nó. Só que ele tá, por enquanto, ele não tem nada. O que a gente precisa fazer? A gente precisa fazer com que esse novo nó, que aponta para num, que é o que a gente definiu aqui, ó, num. Lembrando que para acessar um atributo, né, que está dentro da estrutura, a gente vai usar esse símbolo aqui, ó, como se fosse uma setinha. Então a gente vai acessar o número e vai colocar o nosso dado. Por exemplo, digamos que eu tivesse aqui passado como parâmetro o 10. Então o que seria feito? A gente criaria o nó, e esse novo nó que aponta para num, que é esse campo aqui, ó, num, receberia 10. Que é o que a gente fez aqui, ó. Novo nó que aponta para num vai receber o dado, que seria o 10 que a gente teria passado como parâmetro. Beleza, a gente criou o nó e colocou o número dentro dele. Agora o que a gente precisa fazer? A gente precisa pegar esse nó aqui que a gente criou e colocar ele na lista. Só que, como a gente viu, a lista inicialmente ou ela pode estar vazia ou ela pode estar preenchida. Então vamos primeiro fazer como se ela estivesse vazia. Então, como se ela estivesse vazia, o que a gente teria que fazer? Teria que pegar esse nó que a gente criou, colocar ele aqui na lista, né? Fazer com que a lista aponte para ele e fazer com que ele, já que ele é o primeiro e último, apontar agora para nulo. Já que ele é o primeiro e último elemento, ele vai ter que apontar para nulo. Então, a lista vai apontar para ele, que a gente tem que lembrar que a lista vai ser a referência para o primeiro elemento, e ele, no campo próximo, vai apontar para nulo. A lógica é basicamente essa. Vamos transformar agora isso aqui em código.
que é que a gente fez? A gente tem que pegar a situação de que se a lista pode estar vazia, então ela pode ser igual a nulo, que foi o que a gente tinha definido lá, que ela estava apontando para nulo. Então o que a gente vai fazer? Vai fazer com que a lista aponte para esse nó que a gente criou. Então a lista vai receber esse novo nó, que foi o que a gente criou. Que quando a gente faz isso aqui, ó, lista igual a nó, a gente fez isso aqui, ó, lista aponta para o nó. E o novo nó, que foi o que a gente criou, no campo próximo, vai apontar para nulo. Ou seja, o campo próximo dele vai receber nulo, que é esse campo próximo aqui que a gente definiu. Ou seja, então quer dizer que a nossa lista foi criada e ela já tem um elemento. Então é basicamente esse aqui o código para criar um nó e colocar ele na lista. Isso se a lista estiver vazia. Mas só o que pode acontecer? Por exemplo, a lista nesse momento ela já tem um elemento. Se a gente quiser criar, né, um novo elemento, por exemplo aqui eu vou criar um elemento que vai ter o 20 e quiser inserir ele na lista, o que é que vai acontecer? A lista já está preenchida e a nossa função, a gente diz que quer que insira o elemento no início. Então o que é que vai acontecer? Vamos pegar esse elemento e inserir ela no início. O que é que vai acontecer? Esse ponteiro lista aqui, que estava apontando para esse elemento, a gente vai ter que pegar ele e fazer com que ele aponte agora para esse novo elemento. E esse novo elemento, no seu campo próximo, agora vai apontar para esse elemento, que era para onde a lista estava apontando. Ou seja, é assim que a gente insere um elemento no início. É só basicamente uma troca de ponteiros. Então vamos agora inserir ele no início, estando ela preenchida. A gente fez se ela estiver vazia. Agora vamos tratar o segundo caso, que é o caso onde ela não vai estar vazia. Então o que é que a gente faz? Pega esse novo nó, né? Novo nó que apontava para o próximo. Esse campo próximo vai ter que apontar para onde a lista estava apontando. Ou seja, o seu campo próximo vai receber a nossa lista. Já que a lista a gente não alocou ela, ela é só um ponteiro. Então ela vai receber a lista. E a nossa lista vai apontar agora para esse novo elemento. Então é basicamente isso. O que é que a gente fez? Pegou o campo próximo e fez com que ele apontasse para onde a lista estava apontando e fez com que a lista agora apontasse para esse novo nó. Pronto, então é basicamente isso, a funçãozinha para inserir no início. Agora a gente só retorna de volta, né, a nossa lista. A gente retorna a nossa lista. Agora, o que é que a gente precisa fazer? Aqui, de novo, não. A gente já inseriu. Para verificar se está correto o que a gente está fazendo, a gente tem que criar uma funçãozinha para imprimir essa lista. Então vamos criar uma funçãozinha aqui para imprimir a lista. Essa função, como é só para mostrar os elementos, ela é do tipo void. Ela não vai ter nenhum tipo de retorno. Só que ela é do tipo void e tem que receber a nossa lista, né, como parâmetro. Então, para imprimir a lista, o que é que a gente precisa fazer?
a gente precisa percorrer ela enquanto existir item. Isso a gente faz da seguinte maneira. A gente vai dizer que enquanto a lista foi diferente de nulo, a gente quer mostrar o elemento. Só que tem aqui uma sacadazinha aqui. A gente falou no início que a gente nunca vai poder mudar esse elemento lista aqui de posição, porque ele sempre vai ter que estar apontando para o primeiro. Então, como é que a gente vai imprimir essa lista se a gente vai precisar percorrer ela, e quando a gente percorre a gente vai precisar mudar esse ponteiro de posição? Então a gente não vai mexer com a lista. O que é que a gente vai fazer? A gente pode fazer o seguinte: criar um ponteiro que vai ser do mesmo tipo da lista, que eu vou chamar de auxiliar, e esse auxiliar vai apontar também para onde a lista estava apontando. E à medida que a gente for incrementando ela, ela vai imprimindo. Ou seja, primeiramente está apontando por 20. Aí ela vai imprimir o 20. Beleza, imprimiu o 20, a gente faz com que ele aponte para o 10. Ou seja, o 10 é diferente de nulo. Então a gente vai imprimir o 10. Terminou, aí incrementa. Agora é nulo. Então a gente para o nosso código. Então vamos transformar isso aqui em código agora. O que é que a gente vai fazer? A gente vai criar o nosso nó auxiliar, né? Que é do mesmo tipo, né? Da lista. E a gente vai criar como se fosse uma cópia. Fazer com que esse nó receba a nossa lista. Ou seja, agora o nosso auxiliar está apontando para onde a lista estava apontando. Que no caso aqui do exemplo está apontando agora para o 20. Então a gente agora precisa trabalhar com auxiliar. A gente não pode trabalhar com a lista, porque se a gente trabalhar com a lista, a gente vai mudar a lista de posição e aí a gente vai perder a referência. Por isso a gente precisa trabalhar com auxiliar. Então o que é que a gente faz? Enquanto o auxiliar for diferente de nulo, ou seja, enquanto estiver elemento ainda na lista, o que é que eu vou fazer? Vou mostrar o elemento. Dá aqui um espaço. E o que é que a gente mostra? A gente mostra o número. Então auxiliar que aponta para nulo, que é o campo que a gente definiu aqui na estrutura. E faz um incremento, faz com que o auxiliar aponte para o próximo, já que a gente precisa percorrer a lista. Então o nosso auxiliar vai receber o nosso auxiliar mais o próximo elemento. Ou seja, isso aqui é como se fosse um incremento quando se fala em lista. Então é basicamente isso aqui, a função da nossa imprimir lista. Vamos agora fazer um teste. Inserir os elementos e imprimir para ver se está correto. Então pronto, a gente já tinha criado a nossa lista. Ela inicialmente está vazia. Então agora vamos inserir o elemento nela. A gente vai usar a nossa função inserir nó no início. Essa função inserir nó no início recebe como parâmetro a nossa lista que a gente criou e recebe um campo do tipo int. Vou passar inicialmente aqui o 10, por exemplo. E essa função ela tem que receber de volta a nossa lista. Então vamos lá, criamos a nossa lista. Vamos agora imprimir. Usar a funçãozinha para imprimir a lista e passar a lista como parâmetro. Vamos executar o nosso código. Pronto, tá aqui, ó. A gente pode ver que inicialmente a lista estava vazia e a gente inseriu o 10. Agora, aconteceu essa parte aqui do código, ó. A lista estava vazia
a lista recebeu esse novo nó e esse nó apontou para nulo. Agora, quando a gente for inserir um outro elemento, vai ser executada essa parte aqui do código, que é quando a lista não está vazia. E lembrando que essa função vai inserir o nó no início. Então vamos agora adicionar outro nó nessa lista. Vamos adicionar agora o 20. Vamos compilar e executar. Pronto, tá aqui, ó. Como a gente inseriu no início, o 20 foi inserido antes do 10, já que a gente está inserindo o nosso nó no início. Então agora a gente é só preencher a nossa lista e ir mostrando. Opa. Vamos compilar aqui, ó. Pronto, tá vendo? À medida que a gente for inserindo os números, eles estão sendo inseridos no início. Então é basicamente isso aqui que eu queria passar inicialmente no primeiro vídeo para vocês. É criar a lista, inserir um nó e imprimir. Nos vídeos seguintes eu vou adicionando a outras funções para a nossa lista ficar cada vez mais completa. Então galera, por enquanto é só isso. Espero que vocês tenham gostado. Qualquer dúvida, mandem por e-mail ou no grupo do WhatsApp. Qualquer dúvida, sugestão, crítica, também estamos aqui para receber. Até o próximo vídeo.